Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan, Comunidade Monoteísta. Sempre é interessante, quando nós estamos no ar, darmos uma informação interessante para todas as pessoas. Nós não somos um canal exclusivamente destinado à questão da religião. Nós somos um canal independente e pensamos de maneira independente, que aceitamos a diversidade e apenas trabalhamos com um objetivo: o objetivo de contribuir para a paz e para a harmonia na humanidade. Se você está interessado em assuntos desse nosso canal e tiver o desejo de se afiliar, que possa fazê-lo, dando a sua opinião. Nós não temos aqui opiniões antagônicas, nós sempre procuramos conciliar as posições das pessoas, porque nós vivemos em um mundo diferente, de um mundo em que o arquiteto que assim o projetou trouxe a fisicalidade como sendo uma repartição de acontecimentos cósmicos, do qual o surgimento deste homem se faz presente. Bem, hoje nós queríamos conversar, nesta quarta-feira, sobre um assunto muito interessante. Nós podemos presenciar as dificuldades que passa o ser humano sobre a Terra, desde o seu aspecto geopolítico até aos seus projetos localizados, ou seja, aos problemas referentes às nações, referentes aos segmentos religiosos, referentes à família, que passa por profunda transformação sociológica, e nós precisamos, à luz da psicologia, à luz da neuropsicanálise, termos uma ideia do que este homem, perante o contexto maior da sua origem, que é de um criador, de um arquiteto do universo, que projetou esse homem para ser a continuidade do seu trabalho neste grande planeta. Bom, nós queremos conversar hoje para descobrir, diante das grandes dificuldades de relacionamento, diante de acontecimentos que algumas vezes nos traz apreensão pelo grau de violência, pelo grau de planejamento estratégico para o crime e para a destituição do ser humano, para o desmoronamento do amor ao próximo, nós queremos conversar hoje sobre qual é o meu papel nesta terra. Por que acontecem tantas coisas? Qual é o meu papel? O que eu devo fazer? Como eu posso contribuir para que haja tranquilidade, para que haja paz, para que haja, acima de tudo, neutralização de conflitos pessoais? Bem, os estudiosos da sociologia e também da psicologia nos trazem informações muito interessantes sobre o posicionamento desse homem. As escrituras antigas mostram que o homem tem uma origem fora deste planeta. É uma origem divina, que pode ser caracterizada pela visão simbólica da personagem Adão e Rava. Não necessariamente personagens físicas, mas representando civilizações que prontas estavam para o grande papel de povoamento do universo. Mas a grande pergunta é esta: depois de todos os acontecimentos, depois do seu desenvolvimento na Terra, depois do aprendizado, como esse homem se portou e qual o seu papel
no contexto da sua existência. Nós, didaticamente, e levando em consideração a visão da psicologia e também a visão da psicopatologia, nós trouxemos 3 informações interessantes sobre o papel do homem na Terra. O papel do homem na Terra pode ser caracterizado em 3 aspectos interessantes. O homem se situando no tempo e no espaço como uma vítima, o homem se situando no tempo e no espaço como um herói, e o homem se colocando no tempo e no espaço como um vilão. Que aspectos nós podemos observar? A convivência humana, ela é muito complicada. Ela precisa, ou os elementos, o ser humano que está sobre essa terra, precisa de habilidades para que possa sobreviver ao caos urbano. As cidades cresceram, as estradas se pavimentaram, as pequenas cidades sofrem influências das grandes cidades, os continentes sofrem influência também, e aí surgem estas 3 configurações que nós precisamos descobrir onde nós estamos. Primeiro, do homem se situando nesse contexto geopolítico como vítima. São pessoas que tecem responsabilidades como problemas que elas podem estar passando por dificuldades em razão disso. É a fome, são os efeitos climáticos, são situações sociais que emergem que tornam essas pessoas vítimas. Essas pessoas, em geral, cruzam os braços e dizem para si só: é isso mesmo, eu tenho que sobreviver desse jeito. A vida é assim mesmo. Eu nasci para sofrer, eu nasci para padecer, eu nasci para viver assim, porque certamente em outra dimensão eu estarei melhor. E vocês veem pessoas que se reúnem em determinados locais partindo para isso, para essas informações. São pessoas que passam pelo processo da chamada vitimologia. E essas pessoas, em geral, são pessoas que padecem muito. Outro tipo de papel a desempenhar pelo homem nesta terra é o papel de herói. Então, existem pessoas que gostam de querer resolver tudo, que interferem em tudo, que dão sugestão em tudo, sem ter conhecimento das coisas. Essas pessoas tomam posse da bagagem alheia e colocam sobre si. E aí advém o quê? As dificuldades da caminhada. Se já é difícil caminharmos com as nossas malas, com as nossas bagagens, com os nossos problemas, você imagine quando nós damos um de herói e passamos a fazer o papel de levar as cargas dos outros. Claro, é evidente que existem profissionais, psicólogos, psicanalistas, existem terapeutas, programadores neurolinguísticos, e são pessoas que se predispõem através de uma especialização ouvir as pessoas e ter condição de lhes orientar o caminho. Não é dessas pessoas que nós estamos falando. Estamos falando do ser humano normal, que não tem obrigação de ser um terapeuta. Absorvem os problemas. E daqui a pouco essas pessoas que queriam ser heróis passam por dificuldades emocionais
e agora precisam de ajuda. E por fim, o vilão. O vilão, aquelas pessoas que constantemente elas são pessoas que criam dificuldade para os outros, têm prazer nessas dificuldades. E esses vilões, eles interferem não apenas na vida das pessoas, mas no processo social. São pessoas que partem para situações de violência, são pessoas que procuram prejudicar os outros, são pessoas que acham que são mais inteligentes, são pessoas que acham que cometendo determinados delitos o Estado não descobre. A mente dos vilões é uma maneira de aparecer, é uma carência emocional. São esses aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de você, para que você possa se situar no tempo e no espaço e diminuir as suas responsabilidades com as outras pessoas, com a própria sociedade, e desempenhar o seu papel. Se você é professor, se você é médico, se você é psicólogo, se você é um líder sindical, se você é um político até, você desempenha esse seu papel. Mas no instante em que você fugir à regra, você passará por problemas emocionais. Mesmo passando pela questão da vitimologia, por bancar o herói e até mesmo por ser vilão, você passará por determinados problemas. Lembre-se apenas de uma coisa. Quando o Criador projetou o ser humano sobre este planeta, ele projetou para que o homem pudesse desenvolver um trabalho cósmico originário do seu Criador. Quando nós descobrirmos isso, nós podemos viver bem e também viver bem com o nosso próximo. Bem, acho que foi interessante estas informações dentro das chamadas cartas consoladoras, que nós vamos agora retirar uma dessas cartas, ou duas cartas, para podermos naturalmente ter informações importantes da natureza e do próprio Criador. Primeira carta consoladora diz assim: a verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado, baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. A verdade mostra onde nós precisamos crescer. Precisamos descobrir o nosso papel. Nosso papel tem que ser um papel equilibrado, a fim de que a gente possa contribuir para o bem da humanidade. Isso tem que vir de dentro para fora, e não mediante circunstâncias. Muitas vezes, quando chega o período das eleições, os políticos prometem tanta coisa, mas eles são tão limitados que eles não fazem isso. Muitas vezes não é nem porque eles sejam maus, não. Porque eles são incapazes mesmo para representar aquela classe. Pense nisso. A segunda carta consoladora diz assim: passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos, principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. Temos que definir o nosso papel sobre esta terra. Se nós somos pessoas que temos pretensões à instrumentalidade da ajuda, busquemos profissões que nos habilitem para isso. Mas se você não está habilitado, você não procure carregar as cargas dos outros. Você não carrega nem as suas direitas, imagine dos outros. Você vai sofrer e mais cedo ou mais tarde passa por um processo emocional que não é legal. Bem, eu acho que nessa quarta-feira nós tivemos informações muito interessantes e nós podemos meditar sobre isso
e permitir que a gente desenvolva um trabalho sobre a Terra consciente. Isso faz parte da chamada evolução consciente. Nós estamos evoluindo. O que quer dizer com isso? Cada dia que passa, nós aprendemos. Aprendemos de alguém, aprendemos alguma coisa. No grupo social, na família, na igreja, enfim, naquele lugar onde a gente pode se expressar e descobrir que as nossas posições são diferentes dos outros, mas sempre convergem para uma coisa, a busca do bem-estar. E aquelas situações adversas que surgem no tempo e no espaço, se nós não tivermos habilidades para desenvolver um trabalho de equilíbrio, nós terminamos pagando um preço muito alto. Cuidado. Só haja em situações que você esteja sob controle. Muito obrigado pela sua escuta. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. E seja luz.